E aí, pessoal, beleza? Dia ruim, né? O barulho aí, minha mãe tá assistindo televisão do meu lado aqui, não tenho como gravar, mas é uma homenagem ao Silvio, um grande corintiano, e certeza que ele deixou o legado dele. E mais uma noite que a gente vai ficar com raiva, né? Não perdemos, mas deixamos de ganhar um jogo. O Corinthians jogou com o Fluminense inteiramente desfalcado. E eu queria agora aqui fazer um desabafo com relação ao Ramon Dias, cara. Um técnico bipolar não dá. Ele fez o melhor jogo taticamente dele no Corinthians na terça-feira contra o Bragantino. E hoje, pra mim, o pior. Hoje, pra mim, ele estragou o Corinthians no segundo tempo. Então, ou ele é 8 ou ele é 80. Então, ele tem que saber. Por que ele tirou o Garro? De novo. O Garro jogou meia hora, nem meia hora na terça-feira. O Garro não é de cristal, não é de açúcar. Não tá com desgaste físico. Então algumas coisas é necessário. O Corinthians de novo não fez um jogo ruim. O Corinthians jogou melhor que o Fluminense. Apesar do Hugo ter feito duas boas defesas no primeiro tempo, no segundo tempo ele praticamente não pegou na bola. E quase o Corinthians perde o jogo no final, no último lance do jogo, porque o time não consegue finalizar a bola com mínimo de decência. Um mínimo de decência. Então o Corinthians entrou em campo com três zagueiros, com o André, com o Félix e com o Kaká. E aí, para suprir a ausência do Ranieri, ele colocou o Charles, o Rian e aí o Garro armando para os três lá na frente. Os dois lá na frente, desculpa, ele colocou dois alas, o Thales e pro Pedro Raul. Um esquema parecido do que ele fez na terça-feira. Mas o Corinthians com dificuldades para criar. O Corinthians, acho que com 5 pessoas ali no meio campo e zaga, apenas com a função ali praticamente de defender, e com dois laterais que não são grandes alas, não são caras que chegam à linha de fundo com o peito aberto. Nem o Bidu que é um pouco mais ofensivo que o Hugo. O Bidu, cara, o Bidu fez um ótimo jogo na terça-feira, hoje já fez um péssimo. O Bidu, ele não é titular absoluto do Corinthians porque ele não consegue jogar bem 2 jogos seguidos desde que ele chegou no Corinthians. O Bidu tem atuações ótimas com a camisa do Corinthians. Só que essas atuações são esporádicas. O Bidu não consegue fazer 2 jogos bons seguidos. Então, terça-feira, talvez ele tenha sido um dos melhores jogadores em campo. Ele participa ativamente dos 2 gols. Ele dá um lançamento de David Beckham pro Mateuzinho no segundo tempo. Ele joga muito na terça-feira. Hoje, nulo em campo. O Mateuzinho é o Mateuzinho, né? Também. É outro jogador que também vive de lampejos. Então o Corinthians não tem grandes alas. Se o Corinthians não tem grandes alas, aquele jogador que, pô, que eu lembro quando do Corinthians do Parreira, que tinha o Rogério de um lado e o Kleber do outro. Aí era outra história. Aí você podia jogar pelas pontas tranquilamente. A bola caía no Kleber, ele colocava onde ele queria. O Rogério, se ele não colocasse onde ele queria, ele cortava para dentro e chutava na gaveta. Corinthians não tem. A gente não tem laterais de qualidade, infelizmente. Então, jogar com alas, quando você não tem alas de qualidade, você acaba recuando até mais ainda o seu time. Então, em alguns momentos no primeiro tempo, o Corinthians tinha 7 jogadores defendendo e 3 atacando. E aí, meu irmão, aí fica muito difícil. As chances vão ser escassas. Por mais qualidade que o Thales Magno apresenta ter e por mais qualidade que o Garro tenha, você sobrecarrega demais. Você entendeu? E de novo, vamos falar mal do Pedro Raul. De novo, a bola não chegou nele. A grande jogada que aconteceu no primeiro tempo foi uma bola do Mateuzinho, que ele cruzou e o Thales Magno cabeceou e o Fábio defendeu. Se essa mesma bola cai na cabeça do Pedro Raul, talvez tenha sido gol. Porque o Pedro Raul, nesse tipo de bola, é melhor, mas acabou caindo no Thales Magno. Isso foi praticamente a única grande chance que o Corinthians criou no primeiro tempo. Em compensação, a gente ganhou o meio campo no Fluminense. O Fluminense foi anulado. O Fluminense chegou, falei, o Hugo fez uma grande defesa numa bola aérea, entendeu? Aí chega o segundo tempo, e aí ele muda tudo. Ele não tira os 3 zagueiros logo de cara, ele vai fazer isso mais pro final do jogo. Mas ele já vem com o Giovani, já vem com o Wesley, aí ele tira o Garro,
E aí ele fica sem criação nenhuma no meio campo. E o Corinthians novamente volta aquele buraco, lembra aquele buraco que tinha com o Luxemburgo? Que era a zaga, um latifúndio e o ataque. Pô, você tem 2 meses da qualidade do Garro e do Coronado, não dá para ficar sem nenhum dos dois em campo, Ramon. Desculpa, não dá. Se acontecer alguma coisa, o Garro não puder, por algum motivo, estar em campo, é o Coronado no lugar dele. O Coronado pegou 2 bolas e quase deu bom, tá? Ele é o cara do toque diferenciado. Então, não dá para você ficar sem os dois. Não dá. A não ser que os dois juntos estejam machucados. Se um não joga, joga o outro. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Tá? E aí o Corinthians com dificuldades para criar, e o Fluminense, cara, esse time do Fluminense pavoroso, mas tinha muitos desfalques, mas tá fazendo jus à péssima campanha que vem fazendo, a eliminação ridícula que teve na Copa do Brasil e a possível nova eliminação que vai ter pro Grêmio. Porque se jogar desse jeito, não elimina o Grêmio de jeito nenhum. Falar em Grêmio, um bom resultado pro Corinthians hoje, a derrota do Grêmio pro Bahia em casa, né? Então o Corinthians tira 1 ponto do Grêmio. Poderia ter tirado 3. Aí num dos raros lances de felicidade, o Corinthians rouba a bola. Aí vamos chegar nesse lance. E o Corinthians sai no contra-ataque com 4 jogadores. E aí a bola é tocada, triangulada, e o Charles faz o gol. E seria um belíssimo gol. Um gol de manual, um gol de videogame, como dizia como diz o Google Villani. Mas o VAR, nosso querido VAR, deu falta no começo da jogada. Eu não vou falar que não foi falta, tá? Talvez tenha até sido. Eu só tenho uma certeza absoluta. Se esse gol tivesse sido do Fluminense, o gol teria sido validado. Esse gol não teria sido anulado se esse gol tivesse sido contra o Corinthians. O VAR para atuar contra o Corinthians é uma maravilha. Vocês viram o gol lá do Giovani contra o Grêmio. Para atuar contra o Corinthians é perfeito. Para atuar a favor, é raro. Tem aquele lance do Romero que os gremistas choram até hoje e só. Nos últimos séculos, nos últimos 200 anos, aquele lance a favor. Porque contra é toda hora. Toda hora. Tá? Tudo bem, foi falta, não vou reclamar. Mas se tiver um lance igual contra o Corinthians, tem que o gol ser anulado igualmente. Porque eu já vi jogadas assim. O Palmeiras anularam o gol do Cruzeiro também de uma maneira parecida, beneficiando o Palmeiras. Outros clubes se beneficiam dessa jogada. O Corinthians não foi prejudicado, foi contrário à decisão do VAR. Então, beleza, deu a falta? Deu. Que esse critério seja usado por todos os árbitros. E não só no lance contra o Corinthians. Só isso. Tá? Mas seria um golaço. Seria um golaço coletivo. Sabe? Um contra-ataque de almanaque, de gibi. E no momento que o Corinthians estava sem meias em campo. No final do jogo aí ele quebra o esquema dos 3 zagueiros. Mas aí já estava mais de 30 do segundo tempo. Tira o Félix, coloca o Coronado. Aí joga com 2 zagueiros. Volta o esquema anterior. Com o jogador armando a jogada. Só que aí, a partir desse momento, o Corinthians começa a dar chutão pra frente. Alguém me explica? No momento em que ele quebra o esquema dos 3 zagueiros, que ele coloca o Coronado, que é o cara cerebral, o Corinthians começa a dar bicuda na frente pro Wesley correr. E pro Giovani correr do outro lado. Não é meio maluco? Não é meio louco isso? Entendeu? Ô Ramon, tem que... Desculpa, isso é coisa do técnico. Hoje eu tenho severas críticas ao Ramon. Eu elogiei muito na terça-feira e hoje eu dou severas críticas. No momento em que ele tem um meio armador em campo, o time começa a dar bico pra frente. E aí o Fluminense, que tem Thiago Silva, tem os caras grandões, aquele André que joga muita bola, o Fluminense ganhava tranquilamente, só que o Fluminense não tem qualidade nenhuma ofensiva, também não nos assustava. E fica aquele 0x0 com aquele gostinho, tipo que perdemos 2 pontos de novo, cara. É o terceiro empate seguido do Corinthians no campeonato, o terceiro empate a gente já com o gostinho que perdeu 2 pontos. Você soma, já são 6.
Esses 6 pontos já deixaria o Corinthians num alívio. Num alívio que o Corinthians está com 28 pontos, o Corinthians focar todo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Porque o Corinthians ficaria mais próximo de não correr risco algum. Então foram 6 pontos que dava para ter ganho. Foram 6 pontos que passaram na nossa cabeça, na nossa frente, assim. Por isso que fala, se você olhar a tabela normalmente, você fala, pô, Fluminense tá campeão da Libertadores, fora de casa antes do começo do campeonato, pô, um empate lá, não é ruim. Mas pelas circunstâncias foi. Era um jogo plenamente vencível. Plenamente vencível. E o Corinthians faz um jogo muito bom fora de casa na terça-feira e não consegue repetir isso. O time do Corinthians tem muita dificuldade para criar chances claras de gol. Muito. O Corinthians tem que finalizar demais para poder ter uma chance clara, para fazer um gol. É um parto. Você entendeu? A defesa parece que arrumou. Parou de tomar gol. Mas o ataque, mano, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Espero que esse espanhol chegue, que ele seja bom, que ele ajude, que o Yuri Alberto volta logo. O Yuri Alberto tá fazendo falta sim. Se o corintiano modinho vai falar, eu odeio o Yuri. Ele tá fazendo falta sim. Contra o mesmo Fluminense ano passado, o Yuri Alberto fez 2 gols. Sendo um deles um golaço. O Yuri Alberto faz muita falta. Talvez ele já no próximo jogo já esteja disponível pelo brasileiro. Porque o caso do Yuri Alberto não é lesão. Foi apenas uma cirurgia não apêndice, não, de vesícula. É uma cirurgia simples. Já deve estar recuperado. É só questão de cicatrização. Né? Nada. E ele faz muita falta, assim. Eu queria muito ver o Yuri Alberto com o Thales Magno. Porque eles dividem ali um pouco a cabeça da área. Eles conseguem, como jogou o Roger com o Yuri durante um tempo. Então talvez isso melhore um pouco, mas se esse espanhol chegar, tomara que seja que resolva. Não sei se vai resolver, porque é um jogador que estava jogando no Lanterna de Portugal, mas de repente é um jogador, de repente é o Veguete que foi pro Vasco, seja o nosso. Seja o cara que vai empurrar as bolas para dentro. De repente, pode ser. Mas se o meio não criar, se não chegar chances claras para ele, fica complicado. Então, se você empurrou todo mundo lá atrás e deixou o Garro como único armador, o Garro tem que ser o funil do time. O que é o funil? Você tem uma defesa gigante, você tem que jogar tudo e sair um pouquinho, tudo passar pelo Garro. Então, todas as jogadas tem que passar pelo Garro. Entendeu? O Ramon tem que chegar nesse time e vai falar, vou botar 7 lá atrás. Vou botar 7 lá, ele, né? Eu vou colocar 7 jogadores para defender. Só que é o seguinte, na saída de bola, todas as bolas vão passar pelo Garro. Todas. Ele que vai municiar o ataque. Porque se o Garro participa pouco do jogo, aí, meu irmão, não adianta. O Corinthians vai ter 200 0x0 até o fim do jogo. Até o fim do campeonato. Os últimos 5 jogos do Corinthians foram 3 0x0. Sabe? Foi 2 0x0 com o Grêmio e 1 0x0 com o Fluminense. Ah, tudo bem, contra o Grêmio e contra o Fluminense teve jogo anulado, mas, pô, de 5 jogos sem empatar 3 jogos em 0x0, cara, significa que o ataque está com muitos problemas. Muitos problemas. E o Sr. Wesley, hoje ele tocou um pouco mais a bola, mas sem nenhuma chance clara criada. E tem um lance bizarro no final do jogo que ele recebe, eu acho que ele estava impedido, que aí ele corta para dentro e sai com bola e tudo, né? O Wesley, eu acho que ou ele ficou bravinho porque não foi vendido, desaprendeu. Meu irmão, o Wesley, olhando para mim, o prejuízo é todo seu, cara. Se você começar com graça, você vai jogar menos. E se você jogar menos, o seu valor de mercado vai descendo. Até amanhã você tendo que jogar no Kuwait, tendo que jogar no Catar. É isso. Tá? Você tem 19 anos, você tem potencial para ser vendido para um time grande da Europa. Então, se esforce para ser protagonista do time do Corinthians. Porque se ao contrário, eu estou desanimado, queria ser vendido, pô, me vende. Não é assim que funciona. O prejuízo é seu. Você que vai ser o prejudicado. O seu valor de mercado vai lá para baixo. E aí quando o Corinthians for te vender, vai te vender para o Kuwait, vai te vender para o Catar, vai te vender para a Arábia, vai te vender para a China, para o Japão.
E aí esquece seleção brasileira, esquece muita coisa, cara. É isso que você quer? É isso. Se nessa janela você. Se nessa janela você estivesse arrebentando, talvez você já estava na Europa nessas horas. Você não tá? Porque essa janela você resolveu não jogar. Então é isso que eu tenho para falar. O Giovani é um cara de lua também. Ele fez jogos muito bons, mas também alterna com jogos muito ruins, por isso que ele não consegue ser titular. Cara, o Corinthians tem muitos jogadores, isso que eu tô falando, isso que tá me irritando demais. O Corinthians tem poucos jogadores que são regulares, que jogam bem todos os jogos. O Hugo Souza, que não tá fazendo a gente sentir saudade nenhuma do Cássio nem do traidor. Eu nunca pensei em dizer isso. É um goleiro de nível de seleção brasileira. O André Ramalho, desde que ele jogou, estreou no Corinthians, ele jogou bem todos os jogos. Tá? E o Galo. Esses três jogam bem todos os jogos. Os outros são lampejos. E isso deixa a cabeça do torcedor maluco. Porque eu falo, Matheus Bidu, é o Matheus Bidu de terça-feira? Esse eu quero no meu time titular. É o Matheus Bidu de hoje? Não serve nem pro banco. É o Mateuzinho que eu vi jogar, por exemplo... Que jogo que foi que o Mateuzinho jogou bola pra caramba? Acho que foi no jogo com... Foi contra o Juventude? Não tô lembrado agora qual jogo que foi que o Mateuzinho arrebentou. Esse Mateuzinho eu quero. O Mateuzinho que eu tô em campo hoje eu não quero. Tá? O Giovani que entrou naquele jogo contra o Grêmio fez um golaço que foi anulado. O Giovani que entrou contra o Vitória fez um golaço que salvou a gente. Sabe? O Giovani que entrou no jogo aí mesmo. O Giovani que fez gol terça-feira. O Giovani que teve um jogo aí que ele entrou e botou fogo no jogo. Deu um salseiro desgramado. Esse eu quero. O Giovani que entrou em campo hoje eu não quero. Tá? Acho que foi o jogo contra o Grêmio, lá no Couto Pereira. Então, é muito complicado você ter jogadores que não são regulares, não são constantes. Eu não vou contar o Thales Magno porque esse é o terceiro jogo dele. É sacanagem. O cara já fez 2 gols e participou de outro. É sacanagem cobrar alguma coisa do cara no terceiro jogo. Mas dos outros jogadores, o pingo de regularidade. Um pingo de regularidade. O Charles não fez um bom jogo, mas ia fazer o gol da vitória. Mas o Charles ele não foi contratado para ser titular. O Charles é aquele jogador do elenco. Não dá para você contratar o Toni Kroos para você colocar no banco de reserva, você ter esse luxo. Como o Real Madrid tem o Modric no banco. A gente não tem esse luxo. O Corinthians tem que ter uns cabecinhas de bagre no banco, sim. Porque os cabecinhas de bagre ganham menos. Não dá para você ter jogador ganhando 500, 600 mil no banco. Não dá. O Charles é esse tipo de jogador. O Charles não é jogador para ser titular do Corinthians. Não vai ser. Até porque tá chegando o venezuelano agora. O Ranieri vai voltar. O Alex Santana vai voltar. Mas para alguns minutos, para um jogo casual ou outro, ele pode ser útil. Você entendeu? Ele pode ser útil. Então não adianta a gente chegar aqui e ficar xingando. O Charles não serve. Não. O Charles não é jogador para ser titular do Corinthians. O Pedro Henrique, mesma coisa. O Pedro Henrique é a opção. O Pedro Henrique não é jogador para ser titular do Corinthians. Mas no segundo tempo, como opção, ele pode ajudar. Ele fez o gol contra o Juventude. Ele dá um salseiro, ele é, mesmo tendo uma idade mais avançada, ele tem velocidade, ele tem explosão. Não é craque, não é jogador que vai ser titular, mas alguns minutos no final do jogo ele ajuda. E o Corinthians precisa ter esses jogadores no banco. Óbvio que o salário do Pedro Henrique não é muito alto, o salário do Charles não deve ser muito alto. Então é melhor ter esses caras do que você ter um cara ganhando 700. O Pedro Raul que ganha muito no banco e não jogam do jeito que o Pedro Raul joga e não encaixou. Então dá para entender. Então não vou chegar aqui e falar, o Garro não serve. Não, o Garro serve. O Garro não, o Charles. O Garro serve muito. O Charles não serve pro Corinthians. Não vou falar isso. Serve, para estar no elenco ele serve sim. Para ser titular não, infelizmente. Não sei quantos anos ele tem, pode ser que se desenvolva e vire titular. Entendeu? Mas no momento não. Mas ele é uma boa opção. Quando não tiver. Hoje o Corinthians não tinha o Ranieri, hoje o Corinthians não tinha o Alex Santana. E ainda não tem o venezuelano, que eu acho que não sei se ele já chegou no Brasil. Então, ele teve que jogar. Não tinha outra opção para colocar ali. Entendeu? Quando tiver esses jogadores, o Charles é só uma opção. O Pedro Henrique é a mesma coisa.
Quando tiver o Yuri Alberto disponível, Thales Magno disponível, quando tiver o Espanhol disponível e o Wesley tiver com um pouquinho de cérebro, o Pedro Henrique é opção, o Pedro Raul é uma opção cara, que esse é o problema. Se o Pedro Raul ganhasse pouco, não tem problema, tá ali pro elenco, poste, de repente sobe uma bola na área, ele mete de cabeça, tá tudo certo. O problema é do Pedro Raul ser caro, e esse é o problema. Não dá para você ter um jogador caro no banco hoje em dia, não compensa. Principalmente um time quebrado como o Corinthians. É melhor você ter um time titular caro e opções na reserva que possam ajudar. É isso. Então o empate ele é frustrante, sabe? Para mim o pior jogo do Ramon Dias no Corinthians, sabe? Foi um jogo que ele estragou do nada. É um jogo que dava para ter vencido. Então, até no empate contra o Bragantino, que a gente foi buscar o empate na Bacia das Almas, o Corinthians tinha mais força e mais fôlego para atacar do que tinha hoje. Então é complicado. E no final, no último lance do jogo, num lance patético, uma pataquada, uma espirrada de bola, quase o Fluminense faz gol da vitória. Aí seria um castigo, e é um castigo para time que não faz gol mesmo. O time que não faz gol vai empatar 0x0 e vai perder de 1x0 com uma bola idiota do adversário. Porque essas bolas acontecem. Como aconteceu no jogo contra o Juventude, que a gente teve que suar sangue para conseguir um empate. O adversário acerta um lance muito feliz, como foi no jogo contra o Bragantino, sábado passado. E aí você se mata. Se o Corinthians tivesse resolvido o jogo, você tomar um gol no final, dane, igual foi no jogo contra o Bragantino. Tá, 2x0, tomou um gol. É que tem o jogo de volta. Ok, mas aceitável. É a vitória, veio. Então, quase o Corinthians é castigado no final do jogo. Quase o Corinthians é castigado no final do jogo. E esse juiz do jogo de hoje, eu também não sei quem que é, mas esse juiz é bem ruim, cara. Bem ruim. No último lance do jogo, ele deixa de dar uma falta no Corinthians, pro Corinthians, deixa o lance seguir e dá uma falta a favor do Fluminense. Tá? As duas faltas foram, mas ele tem que dar primeiro a que aconteceu primeiro. Pela regra do futebol, a falta que aconteceu primeiro tem que ser marcada. E aí, nesse contra-ataque, quase o Fluminense fez gol da vitória. E se ele dá a falta pro Corinthians, o Corinthians ia ter um lance de bola na área, um lance de perigo no finalzinho do jogo. E não foi só isso, tá? Cartões, ele se embananou o jogo inteiro. Arbitragem ruim, tá? Ruim. O lance do gol, eu quero crer que se acontecer ao contrário, vão fazer a mesma coisa. Eu quero crer nisso, tá? Eu não vou aqui falar que a gente foi roubado, nada disso. Mas eu quero crer que esse é o padrão. Se acontecer a mesma coisa e o Corinthians tomar um gol, esse gol vai ser anulado. Tá? Eu só quero isso. Porque eu tenho certeza absoluta que se esse gol fosse do Fluminense, não teria sido anulado. Tenho certeza absoluta. Tá? Então, eu só quero o mesmo critério. Eu não quero ser beneficiado, mas eu não quero critério diferente. Tá? Então a gente vai dormir com aquela sensação triste. Hoje foi um dia triste e termina de uma forma melancólica. E caramba, se Corinthians e Fluminense fossem homenagear o Silvio Santos desse jeito, hein? Coitado do Silvio Santos, hein? Nossa Senhora, se for medir o quanto o Silvio Santos foi importante pelo jogo de hoje, nossa Senhora, vamos pensar que morreu um ditador aqui no Brasil, que morreu um crápula, porque eles fizeram. O jogo foi nota 2. Tá? Foi um jogo horroroso das duas partes. Entendeu? Mas o Corinthians foi melhor e deveria ter vencido o jogo. O Corinthians tinha que ter vencido o jogo. Agora a gente tem um jogo dificilíssimo contra o Fortaleza, lá no Cacilão, onde a gente normalmente se dá muito mal quando vai jogar lá. E aí? Só que nesse tipo de jogo, aí o Ramon vai jogar no contra-ataque, vai botar toda a linha lá atrás. Normalmente nesse tipo de jogo, o Corinthians, como foi contra o Bahia, por exemplo, o Corinthians normalmente ele acaba surpreendendo. Então não tem lógica, não tem lógica. Ninguém imaginaria que o Bahia, que está na parte de cima da tabela, a gente ia ganhar lá na Fonte Nova. Ninguém imaginaria que o Juventude, com 2 jogadores a mais, a gente ia empatar em Itaquera. Então, futebol é imprevisível. Então falar que vamos perder pro Fortaleza, não sei. De repente o Corinthians se tranca lá atrás, acha uma bola lá na frente e ganha o jogo. Não tem como. Mas tem que melhorar, principalmente lá na frente, a finalização.
Beleza? Quer que vocês deixassem o like, seus comentários e até a próxima.